todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva, sabe para quê, gente? Para noções gerais de ortografia. E esta matéria, por incrível que pareça, é muito caidora de com força mesmo. Ela cai em reescrita de frases, ela cai na análise de palavras. Então você tem que prestar atenção nesse conteúdo de ortografia, porque ele é um conteúdo relevante para sua prova. Às vezes a gente negligencia a ortografia, fala assim: "Ah, isso aí é tranquilo". Eu diria que, na minha opinião, é uma das matérias mais sinistras, uma das matérias mais ingratas, porque você estuda muita coisa e depende do seu poder de observação também. Percebeu que aquela palavra estava grafada de maneira incorreta ou de maneira correta dentro da prova, tá? Bom, então nós vamos começar com alguns conceitos. O nosso primeiro conceito é o conceito de prosódia. Então, o que é prosódia? Trata-se da adequação de uma sílaba quanto à tonicidade. A pessoa vai lá e fala assim, rúbrica. Não, não existe, meu filho. Ah, mas eu não posso falar se eu quiser? Então, se você quiser, você pode falar, mas está errado. O certo é o quê? Rubrica. Então, aqui, ó, marcando a sílaba tônica dessas palavras. Pudico, é uma paroxítona. Recorde. Ah, então ele bateu o recorde de não sei o quê. Ô, Flávio, mas por que, que todo mundo fala recorde? Não sei. Mentira, sei. Influência do inglês, né, gente? Mas o certo é recorde. Ruim. Ruim é uma palavra oxítona. Cateter, eu falo com a Júlia, minha filha, né? Júlia é médica. Eu falo, Júlia, você não é daquelas médicas que falam catéter, não, né? Porque sua mãe é professora de português. Foi com esse dinheirinho que ela pagou os seus estudos. Então você vai falar cateter. Ela fica rindo. Falei, Júlia, você tem coragem de falar cateter com seus colegas? Na hora que quiser fazer um concurso, vai ter, né? Cateter, Condor, Nobel, rubrica, filme brasileiro agora, né, gente? Ganhou o Oscar. Daqui a pouco um brasileiro vai ganhar um Nobel. Vamos que vamos, vamos tentar, né? Então, Nobel, rubrica, filantropia, misantropia, gratuito. Então, gratuito, não existe gratuito, por exemplo, né? Ah, o certo é gratuito. Então, quando a gente pensa em prosódia, diz respeito à indicação adequada da sílaba tônica, beleza? Então, se eu falar, por exemplo, que uma palavra apresenta erro de prosódia, então eu falo assim, ó, a palavra X apresenta erro de prosódia. Ó, vou pegar essa palavra aqui, ó. A palavra ínterim apresenta erro de prosódia quando pronunciada como oxítona. O povo vai lá e fala assim, interim. Ah, nesse interim. Interim, gente, é moço de 50 anos, de 60 anos, com a barriga sarada. Aí é um moço interim, né? Aqui no bom dialeto mineiro. Agora, nesse intervalo de tempo, a gente fala nesse ínterim, nesse meio tempo. Então, nesse ínterim, a palavra ínterim apresenta erro de prosódia. Erro de prosódia também é chamado de silabada. Então, a palavra ínterim apresenta erro de prosódia quando pronunciada como oxítona, que aí a pronúncia seria interim. Por exemplo, quando você fala assim, ela é muito ruim, isso é um erro de prosódia. Você está pronunciando a palavra como paroxítona e, na verdade, ela é uma oxítona. Ela é muito ruim, ela é uma pessoa má, então ela é muito ruim. Não tem nada de ruim na vida, não, né, gente? O certo é o quê? Ruim. Na dúvida, fala que as coisas são boas. Melhor para você, que a gente tem que ser otimista também. Bom, ortoépia ou ortoepia. Trata-se da adequação de uma palavra quanto à grafia. Então, eu avalio como a palavra está escrita. Então, meteorologia. Gente, sabe de quem que vocês têm que lembrar? Do Luan Santana. Vamos lembrar do Meteoro da Paixão. Primeiro você tem que fazer o meteoro todo, ó. Meteoro. Aí depois você pode colocar o que você quiser. Meteorologia. Meteoro lógico, por exemplo.
Meteorologia, meteorológico. Então, lembra do Luan Santana? Não tinha o Meteoro da Paixão? Uma música velha, tá? No fundo da sua memória, no fundo, bem lá no fundo, essa música você já deve ter escutado. Iogurte, o R é aqui, a gente às vezes desloca esse R e fala iogurte. Isso é um erro de ortoépia. Bicarbonato vem de carbono, então o R vem no carbono. Bi, 2 carbonos, bicarbonato. Discussão, aí o povo vai e fala o quê? Discursão. Então, aqui, ó, são erros de ortoépia. Essa palavra ortoépia, ela é um caso de variante. Então, ela também pode ser pronunciada assim, ó, ortoepia, sem acento. Então, erros de ortoépia ou erros de ortoepia são erros ortográficos, geralmente motivados pela pronúncia, porque a gente fala a palavra errado. Então, a gente fala meteorológico. Pô, não fala isso aqui? Tá errado. Iogurte. Aí o povo fala carbonato. Não é aqui, não, né? Discursão. Faz um R aqui, ó. Então, isso tudo fica errado. Então, aqui errado, aqui errado, aqui errado, aqui errado. Então, são erros de ortoépia ou erros de ortoepia. Então, quando a gente pensa em ortoépia ou ortoepia, a adequação da palavra quanto à grafia. Essas palavras que eu estou te dando aqui já são palavras muito comuns em prova, tá? O que é um variante linguístico? São palavras que admitem mais de uma grafia oficial. Na dúvida, gente, o ideal é consultar o VOLPE, que é o Dicionário da Academia Brasileira de Letras. Vou te dar outra opção, Primeran e o Dício. Então, dicionários indicados para consulta, o VOLPE, o Primeran e o Dício são 3 dicionários online gratuitos. O Primeran e o Dício, eles têm a vantagem de, às vezes, trazer regência, divisão silábica e o significado. O VOLPE, ele basicamente se resume à existência ou não da palavra e a grafia adequada, tá? Mas é um dicionário importante para a nossa língua. Então, uma palavra que admite mais de uma grafia oficial. Por exemplo, 14, que já caiu mais de uma vez, e 14. Ah, Flávia, 50 e 50. Nananina, não. Isso aqui não é de Deus, não. O 14 é verdade, tá? 14 e 14. 50 não é verdade, não. Não é um caso de variante. Ah, Flávia, 1 e 1 com H para preencher cheque. Não é caso de variante. Então, a gente entender os contextos e as motivações para os variantes. Tem a ver com uma pressão dos usuários da língua para que aquelas palavras possam ser pronunciadas de 2 formas diferentes, beleza? Bom, então, dito isso, a primeira coisa que eu vou fazer para você é uma lista quanto à tonicidade de algumas palavras, porque são palavras que podem ser cobradas na sua prova e a gente prefere pecar pelo excesso do que pela falta. Então, vamos fazer uma listinha aqui, ó. Vou pegar alguns detalhes que eu acho que podem aparecer na sua prova, são detalhes mesmo, tá? Então, aqui, ó. Atenção à sílaba tônica. Então, vou pegar algumas palavras que são oxítonas, algumas que são paroxítonas. Deixa eu fazer isso menor, que eu quero outra coisa ali do outro lado. Colocando assim para ficar mais fácil vocês enxergarem. Proparoxítonas. Então, nesse quadro vai isso. E aqui a gente vai colocar alguns variantes. Se você quiser fazer em folha separada, beleza, mas eu não deixei tanta folha em branco aqui. Então, vai ser isso aqui. Bom, aí pensando nesse espacinho aqui, ó, a gente já sabe que aqui é a última sílaba que é tônica. Aqui é a penúltima. Antepenúltima sílaba tônica.
E aqui, gente, eu tô pensando em prova, tá? Então, tô selecionando as palavras pela probabilidade de cair o quê? Em prova. Então, cateter, oxítona, harém. Harém é bom que tem acento, facilita, mas algumas que não tem, eu vou optar pelas que não tem, ó. Mister. Aí você tem, por exemplo, ruim, sutil. Aí você pode pegar condor. Aí pode pôr outros com acento aqui só para gastar aqui, ó. Recém, Nobel, paroxítonas. E as paroxítonas são as que mais caem. Por incrível que pareça, é o grupo mais caidor de com força mesmo. Acordam. Tem que ter esse acento aqui. Misantropo, filantropo, exegese, necropsia. Esse daqui, alguns dicionários já aceitam necrópsia, por isso que eu tô colocando até um asterisco aqui para você, tá? Vou tirar ela daqui, que aí a gente põe lá do outro lado. Filantropo, vou colocar aqui, ó, gratuito, fortuito, um evento fortuito, avaro, aziago, pudico, rubrica, recorde tem que enfiar aqui, tá, gente? Porque cai. Recorde. O que mais que eu posso colocar aqui? Tá bom, isso aqui já dá de bom tamanho. Bom, e aqui é mais fácil, porque todas são acentuadas, né? Então, aqui é mais fácil. Então, por isso que cai menos. O grupo que mais cai, obviamente, em disparado, é esse grupo aqui, tá? Misantropo, filantropo, exegese, acórdão, gratuito, fortuito, avaro, recorde, aqui, rubrica, pudico, Nobel, recém, condor, sutil, ruim, mister, harém, cateter. Não vai achando que isso aqui é bobagem, não, porque não é, tá, gente? Aparece na sua prova e aparece para fazer o menino chorar depois, beleza? Então, aqui, ó, vou começar com ínterim, que aparece bastante em prova, que menos palavras, né? Rubéola, ímprobo. Aqui ainda tem dicionário que aceita de outro jeito também. Síncope. Pároco. Mas como é todo mundo acentuado, mais fácil da gente ter essa noção, tá? Esse daqui, ó, há divergências entre dicionaristas. Bom, alguns variantes. Cuidado só para você não confundir, quando eu falo variante, não é a mesma coisa de variação linguística, tá, gente? Variação linguística, a gente está pensando em variação, por exemplo, regional. Então, eu falo ai, sou, trem, devido à minha mineiridade, e provavelmente você aí no seu estado, a depender da sua cultura, tem outros hábitos linguísticos. Isso aí é variação linguística. Quer ver outra coisa? No contexto médico, provavelmente a Júlia vai usar muito a palavra cateter. E eu, aqui no meu contexto, vou usar muito a palavra antítese, a palavra paradoxo, a palavra metáfora e outras tantas que são próprias dos recursos didáticos de se ensinar a língua portuguesa. Então, a gente vai ter ali um vocabulário que é próprio da profissão. Isso também é variação linguística. Quando a gente pensa em variante, a gente está pensando em outra coisa. Nós estamos pensando no seguinte: assovio ou assobio. Eu posso fazer as duas coisas. E isso, é claro, teve a ver com a influência que o espanhol exerceu sobre a nossa língua, especialmente em regiões de fronteira. Então, assovio ou assobio. Eu tenho, por exemplo, 14 e 14. Eu tenho xerox e xerox, variando apenas o que? A tonicidade. Eu tenho arcaísmos como cousa, né? E coisa, que aí a gente usa mais. Louro e loiro, que é do mesmo tipo de cousa e coisa. Então, isso é que é variante. Então, variante é diferente de variação,
tá? Já vamos começar por isso. Que eu vou colocar aqui embaixo, tá? Aqui, ó. Alguns variantes linguísticos. Isso daqui é diferente de variação. Variação linguística. Quando a gente pensa em variação linguística, tá? Variação linguística tem a ver com... Aí, ó, eu posso ter variação regional, histórica. Eu posso ter variação social, de gênero. Então, são aspectos socioculturais do idioma, né? São as variações em função de renda, profissão, gênero, é basicamente isso. Vamos imaginar, por exemplo, que a gente vai associar uma fala do tipo, vou ali dar um mijão ao sexo masculino. Ah, não, Flávia, eu sou democrática, cada um fala do jeito que quiser. Não, eu também sou, mas assim, na lógica, culturalmente, a gente vai achar que essa é uma fala masculina. E provavelmente vai associar vou ao banheiro ou vou ali a uma fala mais o que feminina. Por quê? Isso são enfoques culturais, gente. Não fui eu que inventei, não foi você. São as expectativas que a gente tem em torno de cada gênero. Ah, eu acho isso errado, eu acho que todo mundo pode falar, vou ali dar um mijão. Também acho, pode falar. Se você gostar, pode falar. Eu não falo, não. Acho meio feio. Mas, enfim, vida que segue. Mas eu não gosto nem de homem falando, também acho feio. Então, cada um com o seu, como é que eu posso dizer, com o seu senso de gosto, tá? Bom, aí, pensando nos variantes linguísticos, que são essas palavras que admitem dupla grafia, a gente vai ter várias, tá? Então, vou colocar algumas, como, por exemplo, lévedo e levedo. Cada dicionário, lembrando aqui que eu coloquei para vocês esses dicionários, às vezes eles vão ter divergências, tá? Pode haver divergências entre os dicionaristas. As provas não costumam focar em casos polêmicos, não costumam. Então, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Então, pode haver divergências entre os dicionaristas. Aí, nesse caso, o que, que eu vou ter aqui para você? Eu vou ter, por exemplo, levedo e vou ter lévedo. Posso ter, por exemplo, assoviar, assobiar, bile, com E assim acentuado, na verdade, assim, ao contrário. Bile e biles, paroxítona terminada em E, sem acento, só que eu fiz errado. Aqui tem E assim. Paroxítona terminada em E, sem acento, tá vendo? E aqui, ó, paroxítona terminada em I, seguido de S, portanto, o quê? Acentuado. Percentagem e porcentagem, isso aqui, ó, aluguel existe mesmo, tá? Aluguer, então essa variação, cotidiano, e fazendo exercício, você vai perceber que algumas palavras, obviamente, aparecem mais que outras, tipo 14 e 14. Cota e cota. Então, você tem algumas aqui bem interessantes. Uma que já caiu em prova, ó, vou colocar aqui para baixo, ó. Réptil e reptil. E aí vai mudar o plural, né? Répteis aqui e reptis aqui. Então, aqui ainda muda o plural também. Então, tem verdade e consequência. Muda uma coisa e ainda muda outra. Do mesmo tipo dessa, ó, projétil, projetil, e muda o plural, ó. Projéteis e projetis. Cada uma aí do seu jeito. Então, aqui, ó, projéteis e projetis, projétil, projetil, tô marcando a sílaba tônica, tá? Répteis, reptis, réptil, reptil. Aqui eu vou marcar a diferença, ó. Levedo e lévedo,
assoviar e assobiar, bilis com i e bile. Aqui, ó, quando eu falo bilis, eu tô com uma paroxítona terminada em i seguido de s, por isso ela é o quê? Acentuada. E quando eu falo bile, é paroxítona também, só que é paroxítona terminada em e, e as paroxítonas terminadas em e não são acentuadas. Percentagem, desculpem, eu vou precisar daquela folha para outra coisa, porcentagem, aluguel e aluguer, cotidiano, cotidiano, 14 e 14, marquei o R à toa, é o C, tá? Cota e cota, aí você vai ter tipo louro, loiro, coisa, também pode colocar isso. Coisa já estava lá atrás, então não tem problema não. Então aqui a gente já fez um mapeamento de algumas palavras que caem muito, muito, muito em prova. Pensa nessas palavras porque elas têm grandes chances de aparecer. Aí você continuou, porque é importante continuar a seguir a vida nos seus conceitos relevantes. Por enquanto, ó, só mapeando aqui, pensando que você estava fazendo uma ficha, tá? Por enquanto, fazendo ali um resumo do que você viu até agora, você está pensando em ortografia, aí você pensou em prosódia, que diz respeito à tonicidade, você pensou em ortoépia, que também pode se falar ortoepia, que diz respeito à grafia, e você pensou em variante linguístico, que diz respeito à dupla grafia oficial. Então, você pensou nisso aqui. É claro que você pode colocar exemplos. Então, por exemplo, você pode colocar assim, ruim, condor, rubrica, aqui eu estou pegando as 4 palavras que mais aparecem em prova, recorte. Ortoépia ou ortepia, você pode pegar algumas palavras, que é questão de ortografia, né? Reivindicação. O N tá aqui, ó. Paralisação. Seu S tá aqui, lindo, né? Piscou, o povo tá escrevendo o quê? Com Z. Sucinto, uma palavra sucinta, então diz respeito à grafia. E variante, você tem lá xerox e xerox. Aí você tem louro, loiro, 14, 14. Fez uma ficha mínima para ter uma noção dos variantes. Vou melhorar minha seta só para ficar mais bonita. Então, fez uma fichinha mínima lá, já tem uma noção do que é prosódia, diz respeito à tonicidade, do que é ortoépia, diz respeito à grafia, do que é variante linguístico, diz respeito à existência de mais de uma grafia oficial. Fez a ficha para poder seguir melhor, pensando em parônimos e homônimos. O próprio nome já está te dizendo, gente, parônimos são palavras parecidas, tanto na grafia quanto na pronúncia. Então, palavras parecidas na grafia e na pronúncia. E com sentidos o quê? Distintos. Então, palavras parecidas na grafia e na pronúncia e com sentidos diferentes. Então, aqui, ó, mandador e mandato. Então, eu tenho grafia diferente, sentido diferente, ó. Mandador, mandato. Mandado, cumprir uma ordem, uma decisão judicial. E mandato, relativo a um período de tempo. Infligir, punir, aplicar pena. Infringir, errar, transgredir. Então, eu tenho palavras que vão dar origem a enunciados diferentes. Então, aqui, ó, ele. Então, vamos supor que eu tivesse aqui, ó, ele cumpriu o mandado que lhe foi atribuído pelo juiz. O juiz atribuiu um mandado e ele foi lá e cumpriu esse mandado. Beleza? Pode ser um mandado de prisão. Agora, o candidato
eleito, lembra que tem tudo a ver com T, ó, candidato eleito não chegou a cumprir seu mandato. Então, não chegou a cumprir seu mandato, o período de tempo que ele deveria ali responder pela sociedade. Então, não chegou a cumprir seu mandato e aqui mandado. Ah, Flávia, vamos pensar em infringir e infligir. Aqui, ó. O condutor infringiu, aqui, ó, infringiu as leis de trânsito. Por isso, o guarda lhe infligiu multa. Aplicou, infligiu multa. Então, aqui, ó, o condutor infligiu as leis de trânsito. Por isso, o guarda infligiu multa, aplicou a multa. Isso aqui, gente, parece uma coisa boba, mas não é. Não deixe de fazer questões de ortografia, ou você vai chorar depois, porque realmente a ortografia é uma matéria chatinha. Então, você tem que treinar muito. E a gente tem, assim, uma dificuldade de revisar a ortografia, né? Então, você vai ter que criar aí um esquema, uma lógica para revisar. Homônimos são palavras que apresentam a mesma grafia e ou a mesma pronúncia. Eu tenho 3 tipos de homônimos. Eu posso ter um homônimo perfeito. Homônimo perfeito são aqueles que apresentam a mesma grafia e a mesma pronúncia. Exemplo, manga, fruta, e manga, por exemplo, parte o quê? Da roupa, tá? Então, são aqueles que apresentam a mesma grafia e a mesma pronúncia. Eu posso ter homônimos homógrafos, que também são chamados de heterofônicos. Nesse caso, eles apresentam a mesma grafia e pronúncias o quê? Distintas, tipo colher e colher, tá? Então, colher aí, heterofônicos, tá vendo? E colher. Homônimos homófonos são aqueles que vão apresentar a mesma pronúncia e grafias o quê? Distintas. Bom, então, ó, eu já sei mais alguma coisa sobre os meus termos. Deixa eu pegar uma folhinha em branco que a gente vai ver isso aqui tudo. Então, ó, pensando no que a gente viu, vamos fazer o seguinte cenário, tá? Então, ainda pensando em ortografia, eu vou só colocar um diferente aqui, que a gente vai precisar disso para diferenciar uma coisinha aqui. Ó. Ainda em ortografia, eu tenho parônimos. O que são parônimos? Palavras parecidas na grafia e na pronúncia. Nunca é igual, não. Então, palavras parecidas na grafia e na pronúncia, beleza? E eu tenho homônimos. Homônimos, alguma coisa tem que ser igual. Então, ó, eu tenho homônimos perfeitos. Aqui, ó, mesma grafia e mesma pronúncia. Em geral, a gente está falando de classes diferentes, mas é em geral, porque, por exemplo, manga, blusa e manga, fruta, é caso de homonímia perfeita e os dois termos são substantivos, tá? Então, em geral, eu vou ter classes gramaticais distintas. Então, perfeitos, mesma grafia e mesma pronúncia. Em geral, eu tenho classes gramaticais, o que, gente? Diferentes, tá? Mas eu vou ter, por exemplo, vou dar de exemplo aqui, ó. Manga, parte da roupa, né? E é substantivo, porque tem a ver com a etimologia. E manga, fruta, essas palavras são de campos semânticos totalmente diferentes, mas as duas são substantivos. E eu posso ter exemplos que têm a ver com o quê? Classes gramaticais diferentes, que é o mais comum aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho a palavra leve
e aí ele é um adjetivo, um homem leve, e tem o leve de levar, por exemplo, tá? Então, são algumas possibilidades. E aí, eu ainda tenho outros dois casos de homonímia. Vou tirar esse aqui e eu ponho em outro lugar, tá? Eu tenho homônimo homófono, que é a mesma coisa de heterográfico, e homônimo. Eu coloquei, né? Ah, não precisa disso aqui, não. Já tá o homônimo. Homófonos ou heterográficos e homógrafos heterofônicos, beleza? Bom, aí quando eu penso em homófonos heterográficos, eu estou pensando em grafia diferente, né? Mas o mesmo som. Então, por exemplo, sessão assim, que é período de tempo, reunião, sessão assim, e sessão assim, ó. A pronúncia é a mesma. Os significados são sempre diferentes, tá? Sempre. Nos parônimos também, ó. Significados distintos. Não tem significado igual aqui, tudo diferente. E homógrafos e heterofônicos, a gente está pensando, eles têm a mesma grafia, só que a pronúncia é o quê? Diferente, tipo colher e colher. Aí a gente pode pensar, por exemplo, em palavras que vão mudar apenas o quê? O timbre. Então, por exemplo, quando eu penso em o fechado de pôde, que é o passado do verbo poder, e pode. Só muda o timbre, ele é considerado homônimo homógrafo, tá? Aqui a gente vai ter uma variação com o tempo no presente. Bom, então você pensou nisso aqui, é um esqueminha para você ter uma lógica do que pode aparecer na sua prova, e aí é bom a gente pensar nisso, né? Faz sentido sempre, como é que eu posso dizer? Pensar nessas palavras, tá? Aqui, ó, o fato de trocar o acento você ignora, beleza? A gente continua chamando isso de homógrafos, tá? Mesmo com acento de timbre, beleza? Então, nessa lógica aqui, para a gente pensar. Então, você já tem um esqueminha. Ah, Flávia, um exemplo de parônimos. Vamos supor que eu tivesse vultoso, vultoso e vultuoso. Grande, investimento vultoso e vultuoso, deformado. Inchado, sem forma. Então, eu tenho aqui sentidos sempre diferentes. No caso dos parônimos, palavras parecidas tanto na grafia e na pronúncia, e nos homônimos, alguma coisa tem que ser igual, ou a grafia, ou a pronúncia, ou até mesmo as duas coisas. Bom, o que eu quero que você não confunda? Porque às vezes em prova aparece lindo e misturado. Homonímia perfeita com polissemia. Então, polissemia já é um outro conceito da nossa língua. Vamos lá ver se eu tenho mais uma folhinha em branco para a gente falar. Eu deixei lá no final, vai ter. Não era onde eu queria, não, mas enfim, vida que segue. Aqui, então, temos uma folhinha em branco aqui, tá? E aí, nessa folhinha, eu quero falar dessa variação de polissemia. Então, é um não confunda, porque isso aparece em prova. Homonímia perfeita com polissemia. Ô, Flávia, qual que é a diferença? Na homonímia perfeita, nós estamos falando de duas palavras. Então, homonímia perfeita são duas palavras idênticas, tá?
mas com bases semânticas o quê? Distintas. Por elas terem bases semânticas distintas, em geral, pertencem a classes gramaticais diferentes. Mas isso aqui é em geral, porque a manga lá que eu já te falei, elas são bases semânticas distintas. Então, em alguns casos, eu vou precisar conhecer um pouco da etimologia. Então, na homonímia perfeita, eu vou ter, por exemplo, tá? Cedo de ceder. Aqui, ó. Eu não cedo fácil. Então, é uma pessoa difícil, né? E cedo, advérbio. Acordou cedo para a aula, seu caso. Então, acordou cedo. Então, tá vendo? Eu consigo ter essas palavras, elas pertencem a classes gramaticais diferentes e, portanto, nesse caso, eu estou me atendo a coisas o quê? Diferentes, beleza? Aqui, ó, vou pegar casa, substantivo, e casa, verbo. Flávia, que casa, verbo? Verbo casar, vai. Aqui, ó, ela casa pelos motivos certos. Mesmo se der errado, né? Casa por amor. Então, ela casa por motivos certos e ela mora em uma linda casa. Então, casa e casa. Estão entendendo? Então, homonímia perfeita. Já na polissemia, o próprio nome está te falando aqui, ó, vários. Então, quando eu penso em polissemia, eu estou falando é a mesma palavra com significados o quê? Diferentes. Então, vários sentidos. Então, trata-se da possibilidade de uma dada palavra apresentar vários sentidos. Então, trata-se da possibilidade de uma palavra apresentar vários sentidos. Então, multiplicidade de sentidos no caso aqui. Bom, e aí? O que eu vou ter no caso de polissemia? Eu vou ter, por exemplo, assim, ó, capital. Então, eu falo assim, ó, isso foi um pecado capital, no sentido de um pecado, como é que eu posso dizer, mortal, sumário. Não tenho capital para investir no negócio e posso pensar em capital no sentido de central. Elas têm uma base semântica comum, mas, que é distintas. Aqui tem uma base semântica comum. Então, ela cometeu um pecado capital. O capital será reinvestido. A capital ficava a 200 metros dali. Então, nesse caso aqui, capital. Ah, eu vou pegar a palavra bolo. Um bolo de dinheiro, um monte. Comer um bolo no café, bem que eu queria, hein, gente? Alguém quer me dar um bolo aí? Ganhou um bolo, não queria. Mas já ganhei uns. Mas já dei também. Aqui se faz, aqui se paga. Ganhou um bolo. Então, tenho aqui palavras que vão ter os seus sentidos o quê? Variados a partir de determinados contextos. Então, trata-se da possibilidade de uma palavra apresentar vários sentidos. Inclusive, pode considerar sentidos figurados. Aqui, ó. Incluem-se nessa lógica os sentidos figurados. Então, sempre pensa nisso aqui, que isso aqui vai ser importante para você compreender essa dinâmica, tá? Então, existem questões que vão perguntar se o caso é de polissemia ou se o caso é de homonímia perfeita. E aí, a gente continua agora já sabendo a diferença de homônimos perfeitos e polissemia, que pode cair na sua prova, e a gente vai ver o sentido dos principais casos de homônimos e parônimos. Isso aqui não cai não, gente, isso despenca. Só que caem, às vezes, em frases muito grandes. O problema é você, às vezes, não perceber nem que esse conteúdo está sendo cobrado.
O básico é você saber esses 30 casos. Básico é 30, Flávia? É. E aí, um jeito de você gravar é você fazer ficha xingando alguém. Vai lá, desabafa, aproveita que é uma terapia também. Pega uma pessoa que você está precisando xingar, vai lá e fica fazendo ficha. Ó. Vou fazer uma aqui assim no cantinho, mas é você que tem que fazer, tá? Então, aqui, ó. O conceito menor possível é o que você mais vai lembrar. Então, aqui, ó, sessão com S, dois S, é sessão de terapia, é sessão de cinema, é sessão parlamentar. Ou você vai gravar assim, pelo tipo de evento, e funciona muito bem, ou você vai gravar com uma palavra. Sessão, assim, vai ser período de tempo. Reunião, né? Sessão, assim, ó, que é variante, quer dizer, pode ser dos dois tipos, tá? Então, variante quer dizer uma mesma palavra que pode ser escrita de duas maneiras. Esse C mudo que está aqui, ó, secção, na reforma ortográfica, a sugestão é para que ele seja suprimido, mas Portugal nem assinou o acordo, então, né, ainda pode aparecer assim. Seção e seção, subdivisão, pedaço. Lembra de uma pizza? É uma seção, é um pedaço, é uma subdivisão. Seção de brinquedo das lojas americanas. Então, se quiser pôr duas, né? Seção com C tem a ver com o quê, gente? Ceder, doar. Então, você tem que gravar isso aqui. Bom, como é que você grava? Cada um vai ter um jeito de gravar. Para esse tipo de coisa, eu faria um post-it e eu ousaria fazer desenhos ou frases, que eu acho que é o que funciona melhor. E aí, realmente, de vez em quando, né, você vai dando uma olhadinha naquelas palavras, porque elas podem aparecer na sua prova. E aí, o que também funciona, né, gente, é periodicamente você submeter a questões de ortografia, para ver se esse conhecimento está ou não o quê? Consolidado. Então, por exemplo, você pode colocar aqui uma pessoa num sofá, eu não sei desenhar não, tá? É uma tela de cinema só. Sei lá, pessoa sentada aqui, ó. Só a tela, tá? Nossa, Flávia, é péssimo. Não tem problema. Mas você sabe que é esse, beleza? Aí você tem uma pizza de calabresa, pouca calabresa que engorda, né? E você quer um pedaço da pizza, é uma seção ou uma secção, é uma parte. Aqui é tempo. Quanto mais visual, mais você vai gravar, tá? Ceder, doar, pega a casa e dá pro coleguinha, é uma sessão. Isso aqui ajuda você a gravar, tá? E aí, Flávia, eu vou fazer com 30? Cara, você tá estudando para tomar posse no concurso da sua vida, entendeu? Então, às vezes, você vai ficar fazendo o quê? Tomando cerveja? A outra vai ficar fazendo o quê? Conversando fiado com as amigas? Não, vai fazer ficha. E uma questão de ortografia muda a sua vida, uma questão muda a colocação. Então, ó, acerca junto é sinônimo de sobre. Então, sobre. Falavam acerca do tema, falavam do tema, da. Vou colocar assim, da. Acerca separado, eu tenho dois sentidos. Pode ser pulou a cerca, aí a cerquinha aí que você está pensando mesmo, né? Um quadradinho. Mas a gente vai ter esse acerca mais para indicar tempo aproximado aqui com H e aproximação sem H. Aproximação sem H, ó, minha casa fica a cerca de 10 quilômetros. E assim, ó, sempre vai ser tempo aproximado. Então, minha casa fica a cerca de 10 quilômetros. Flávia, em vez de imagem, eu prefiro trabalhar, por exemplo, com frases. Eu acho frases muito legais. Vamos supor que você tivesse o acerca para fazer, tá? Acerca, acerca e acerca. A primeira coisa que você sabe é que esse é tempo aproximado.
Aí é um post-it mesmo, gente, porque seu exemplo não é para ficar maior do que isso aqui, não, né? Esse acerca aqui, ó, aproximação, porque a cerca de pular a cerca não vai cair. Então não precisa você fazer, né? E esse daqui igual a sobre, do ou da. Então você vai lá, pega uma caneta de cor diferente. Então aqui, ó, falavam acerca do tema. Aí, ó, sobre o tema, do tema. Já sabe que é essa equivalência aqui. Acerca, aproximação, ó, a casa fica a cerca de 10 metros do local. Aí, a cerca de 10 metros, aproximadamente a 10 metros do local. Tá vendo a equivalência? Aproximadamente a 10 metros do local. E a cerca, se indicando tempo aproximado, a cerca. Aqui, ó, estudo há cerca de 2 anos. Ai, Flávia, é muito, eu já estou quase desistindo, meu filho. O que é isso? Para mudar a sua vida toda, para definir o seu futuro, você está achando 2 anos muito? Eu estou achando muito pouco. Toma vergonha nessa cara e para de querer tudo para ontem, tá? Estudo há cerca de 2 anos. A vida não é assim, não, gente. A vida requer processo, né? Há cerca de 2 anos, faz tempo aproximado, aproximadamente. Então, outro jeito que você tem de fazer fichas é mais ou menos assim. Nesse caso, o que resolve é você ter um conhecimento do sentido da palavra, criar eixos. Quando você cria, você melhora, tá? Então, vamos lá, eu vou fazendo aqui com vocês alguns, tá? Vultoso. Vultoso é grande, diferentemente de vultuoso, que é deformado. Aí eu pensando, vultuoso deformou a palavra, colocou alguma coisa a mais. Eu sempre vou pensando nessas coisas. Vultuoso deformou a palavra, colocou um U que ela não que tinha. Aqui, ó, U. Deformou a palavra. Serrar e serrar. Então, serra, serra, serrador, e você tem serrar de o quê? Fechar. Esse daqui de fechar e esse de cortar. Então, mesma coisa, né? Então, cerrar os olhos, cerrou os olhos, fechou os olhos. Eminente, elevado, estimado, eu vou colocar estimado, é o mesmo que importante, mas eu gosto de colocar tudo com é, porque aí eu lembro melhor. Eminente, elevado, estimado. Iminente, próximo, prestes, imediato. Então, vou tentando algumas coisas para eu gravar. Próximo. Beleza? Imediato. Então, eu vou sempre tentando alguma coisa, porque isso aqui também, para eu gravar, também é difícil, gente. Não é fácil, não. Emergir, subir, né? Elevar. Então, é de baixo para cima. Ó. Emergir, elevar, subir. Imergir. Aí a gente vai ter o quê? É um movimento para baixo. Afundar. Então, emergir, vir à tona, subir, né? Beleza. Emigrante e imigrante vão ter a mesma lógica, né? Emigrante é aquele que o quê, gente? Sai. E imigrante é aquele que entra. Imigrante você lembra de interno. E emigrante você lembra de estrangeiro. Os dois são estrangeiros, tá? Mas um é o que sai e o outro é o que entra. A mesma pessoa, a depender do contexto que você está usando, é imigrante e imigrante, né? Aqui está o país dele. Você desenhou lá, seu Brasil, tá? Aí o menino que sai, aqui, ó, nesse país, ele é imigrante. Se ele saiu, né?
Então, ele é imigrante. E aqui ele é um emigrante. Beleza? Então, emigrante e imigrante. Aí eu tenho conserto com S, que tem a ver com consertar. Fazer o quê? Reparos, reparar. E concerto com C, gente, tem dois sentidos. Tem o concerto musical, que é o do Vitor, meu filho, que é pianista. Então, concerto relativo à música. O Vitor faz piano clássico na UFMG, né? Vai ser concertista. Então, concerto. E eu tenho concerto relativo à conciliação. Então, o juiz requereu um concerto entre as partes, requereu uma conciliação entre as partes. O afim, gente, por incrível que pareça, cai muito em prova. Parece um trem bobinho, mas aparece, tá? Então, afim junto, afinidade. E afim separado, finalidade. Nossas ideias são afins, são semelhantes, e afim separado, estou aqui a fim de aprender português, para aprender português. Cheque, no sentido de X, é o do checkmate, só não vai cair isso, né? Colocou em xeque, quer dizer, questionou, colocou em discussão. Então, questionou, discutiu. E cheque, assim, ó, é uma ordem de pagamento. É uma palavra que quase está em desuso. E ela está em desuso por quê, gente? Deixa eu diminuir esse ar-condicionado. Ela está em desuso por quê? Porque hoje a gente tem Pix, né? Então a gente não está usando cheque, não. Ordem de pagamento. Dispensa liberação. Então, conseguiu uma dispensa do exército, liberação, conseguiu uma dispensa de disciplina. Estou lá na psicologia requerendo dispensa de disciplina, não estão querendo dispensar nem de religião. Despensa, armário. Então, essa despensa aqui é o local onde se colocam mantimentos, tá? Descrição, o que vai ser? De descrever. Ato ou efeito de descrever. Discrição, de ser o quê? Discreto. Agiu com discrição, beleza? Ó, aí eu tenho ascético e ascético assim. O que vai ser isso aqui, gente? Quando eu penso em ácido acético, eu tô pensando em quê? Então, a lógica aqui, ácido acético. Então, minha base aqui, né? Acético, pensando em algo que é relacionado a ácido. E cético é o quê, gente? Quando eu penso na palavra cético, eu quero dizer o quê? É aquele que crê ou aquele que não crê? É aquele que não crê. Então, ascético quer dizer o quê, gente? Aquele que crê. Eu sou ascética em relação ao amor. Se eu sou ascética em relação ao amor, quer dizer que eu acredito ou não no amor? Acredito no amor. Então, aqui a gente está pensando em antônimos, beleza? Então, já tem uma noção aqui do que você está fazendo, tá? Acético com C de ácido acético e acético com S no sentido de aquele que o quê? Crê, acredita. Beleza? Aí você continua com o seu incipiente. O que vai ser incipiente? Essa palavra também cai muito em prova, gente. Tem umas palavras que sempre aparecem, né? Incipiente vai ser no sentido de iniciante. Já o incipiente com S vai ter a ver com ignorante. Então, vamos lá. Iniciante. Aquele que está no começo, tá? Então, iniciante. E depois, o que eu vou ter? Incipiente com S, ignorante.
Mas não é pejorativo não, tá? Que desconhece. Então, aqui, ó. Ele era incipiente nos estudos. Iniciante, pode ser, né? E posso falar o seguinte: ele era incipiente quando se tratava de, sei lá, tal assunto. Aí eu posso falar que ele era ignorante, desconhecia. Uma coisa é ser iniciante, outra é desconhecer. O negócio é você entender que se eu trocar uma palavra pela outra, e, por exemplo, isso pode ser uma questão de prova, propor a troca, vai mudar o sentido, né? Infligir, o que vai ser, gente? Punir, aplicar pena. Infringir com N, duas vezes N, na verdade. Transgredir. Errar. Mandado. O que vai ser, gente? Mandado do juiz. Ordem. Comando. Mandato. Período de tempo. Exercício. Flagrante, pegou no ato. Flagrante, quer dizer, pegou no flagra. Tipo aquela música da Rita Lee, que flagra, beleza? No ato, em tempo real. Flagrante delito. Fragrante, o que a gente vai ter, gente? Relativo a cheiro, odor. Então, tem a ver com fragrância. Esperto, esperto de levar vantagem. E esperto com X vem de expert do inglês, né? Quer dizer experiente. Especialista. Extrato. Outro dia eu vi uma prova com essa palavra aqui também. Um monte de gente comeu mosca. Extrato, camada social, né? Camada. Então, estratos sociais, estratos da terra, né? Mesosfera. Você lembra disso? Das aulas de geografia? Credo, né? Tá vendo? Português nem é ruim. E extrato, com X de extrair. Hesitar, com H, de ter dúvida. Então, hesitou quanto à sua competência. Então, hesitou de ter dúvida. Você, antes de começar a estudar, o concurso é para mim? É para você. Ter dúvida. E hesitar, não é hesitar não, gente, hesitar. Hesitar de ter êxito. Sucesso. Então, você hesitou se o concurso era para você, mas o quê? Teve êxito, conseguiu lá resolver seus problemas. Intercessão e intercessão. Olha aqui, ó. Isso daqui, intercessão, tem a ver com parte, ó. E isso tem a ver com interceder, que é a intercessão de Nossa Senhora. Então, esse daqui, ó, intercessão de conjuntos. Então, esse daqui tem a ver com parte comum. E esse intercessão aqui é rogar, pedir. Tem a ver com interceder, assim, ó. Que aí vai fazer intercessão. Intercessão junto, sei lá, ao Pai. Descriminar, que também hoje se aceita o quê? Descriminalizar. É o mesmo que descriminalizar. Descriminar ou descriminalizar é deixar de ser crime. O adultério, e na época era só o feminino, foi descriminado da nossa Constituição, deixou de, da Constituição, não, do Código Penal, foi descriminado do nosso Código Penal, deixou de ser crime. Então, um Código Penal de 1940, né, gente? O trem tava feio, mas nessa época já não devia ser, tá? Discriminar é o resto, ter preconceito, listar. Então, aqui, ó, discriminação racial,
ele precisava discriminar o trabalho, listar. E discriminar, isso aqui que a gente está mostrando, é um variante. Eu posso ter discriminar ou descriminalizar, tá? Sanção e sanção. Esse sanção aqui é das tranças de sanção. Da lei sanção, por exemplo, você já ouviu falar da lei sanção? A lei sanção é a lei de maus tratos animais, né? Que endurece a pena. As alcunhas legislativas com iniciais maiúsculas. Lei sanção. Sanção aqui é nome, tá? E essa sanção aqui é de punição. Então, a lei sanção prevê sanções mais duras àqueles que praticam maus tratos contra animais. Então, prevê sanções, punições mais duras. Ó, isso aqui cai muito, tá? Prever, beleza? Prover tem a ver com o quê? Surtir, abastecer. Então, ó, ele proveu a casa do necessário. Provir tem a ver com originar-se, vir de algum lugar. O certo é ele proveio de um lugar frio. Então, cai em verbo até isso aqui, né? E prever, gente, tem a ver com o quê? Ver antes, tá? Vou fazer uma frasezinha aqui, ó. Prever tem a ver com ele, por exemplo, previu o seu sucesso. Então, aqui eu tenho variações, ó. Proveio, proveu, e aqui previu. Meu previu ficou bem feio, vamos fazer de novo, pra você não errar. Então, isso aqui aparece às vezes até em questões de conjugação verbal, porque são palavras parecidas e a gente acaba, às vezes, dando uma erradinha aí nos sentidos desses termos. Então, pode aparecer aí, tá? Bom, aí depois eu tenho pleito, que pode ser sinônimo de litígio, tá? E preito, que é homenagem. Bom, eu tenho recrear e recriar. Recriar é criar novamente, né? Então, você pode recriar a humanidade, fazer outra. Então, recriar, fazer. Recrear, entreter. Tem a ver com diversão, né? Recreação. Subentender, o que a gente vai ter com subentender? Subentender tem a ver com o quê, gente? Estar implícito, né? Está o quê? Subentendido, né? E esse daqui, ó, entender, de intendência, tem a ver com dirigir. Tem a ver com estar dentro de uma determinada, o quê? Direção. Então, tem a ver com entender, subentender, né? Comandar. Aqui, estar implícito, estar. Sustar, gente. O que vai ser sustar? Sustar vai ser no sentido de o quê? Sustar um cheque, né? Paralisar tempo. Então, a lógica aqui vai ser de paralisar tempo, beleza? E suster tem a ver com sustentar. Então, essa lógica aqui. Isso aqui, ó, eu tô vendo redação com isso aqui errado. Eu falei, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta, né? Traz, de trazer. Então, aqui, ó, ele não traz seu amor de volta, mas ajuda você a passar no concurso. Aqui, ó, ela, mas com a nomeação. Porque aí depois, minha filha, você arruma outro. Mas ele devolve a dignidade com a nomeação. Traz, assim, ó, é a preposição. Então, eu falo assim, ó, por trás, ela era uma pessoa comum, né?
Inclusive, quando vocês me encontram no supermercado, às vezes eu estou com uma, sei lá, calça meio rasgada, tá? Normal. Preceder e o que? Proceder. Quando você pensa em preceder, precedente, né? Então, algo que se dá antes. E proceder, gente, a informação procede, algo que tem fundamento. Ah, é só esses que existem? Não. Esses são os, vamos dizer assim, mais importantes, são os mais caidores de com força mesmo. É o mínimo que você precisa saber para se dar bem em ortografia. Mas eu não vou fechar a nossa aula sem te falar uma coisa. Quando você estiver fazendo questões, você não pode ser preguiçoso, não. O que você tem que pensar? Considere a sua banca. Então, imagina que isso aqui é uma folha de papel lá, e você vai fazer questões de ortografia. Aí você tá fazendo questões de ortografia da sua banca lá. Aí você preparou para si mesmo uma lista das palavras muito caidoras de com força mesmo na sua banca. Mas como é que você vai saber isso, gente? Só tem um jeito. Sabe qual que é? A partir das questões que você fizer. Aí eu tô imaginando que você tá fazendo. Você só pode parar quando você chegar na 100, tá? Quer dizer que você tá fazendo um número certo de questões. Eu vou ser boazinha, vou adiantar para vocês algumas palavras que caem muito, tá? Vou adiantar 30. Sua vida já ficou fácil. Só que você já pega uma folha que você vai usar 100. Ah, eu faço tudo no computador. Salva já isso no computador. Toda vez que você for fazer questão de ortografia, o que você vai fazer? Pegar essa lista e deixá-la à mão. Porque você vai percebendo, ó, ai, nossa, apareceu etimologia sem o i. E o certo é com i. Então, beleza, o que eu faço na minha lista? Já vou lá e coloco etimologia. Essa palavra, por exemplo, já caiu em prova, caiu no TRT Minas. Etimologia. Adivinhar, outra palavra que eu já vi em prova e o problema é mais ou menos similar. A gente escreve sem o i e ela tem o i. Então você vai pegando as palavras que fazem mais sentido e que vão aparecer na sua prova ali, tá? Então, Flávia, o que mais que eu tenho? Paralisado. Paralisação. Aí, essas com S, gente, aparecem sempre, tá? Análise, aí sempre aparece, pesquisa. Aqui, ó, ansioso, isso aqui direto, porque a gente escreve um com C, né? Pretensioso, reivindicar. Aqui, ó, o povo vai lá e coloca um N que não tem aqui, entendeu? Aí você vai lá e erra, porque não vê o que está acontecendo. Aqui, o povo insere um i, faz prazerosamente. Então, às vezes, tem algumas coisinhas assim, ó. Essa é a mais caidora, ó. Empecilho. Aparece um monte de questão de prova. É porque, às vezes, o povo erra aqui, às vezes erra aqui. Quer ver uma palavra bobinha que aparece muito em prova? Exceção. Que o povo vai lá e escreve com 2 S. Então, tem umas palavras muito bobas que elas vão aparecer em prova, ó. Essa daqui, exegese, significa explicação, tá? Então, ela também aparece bastante em prova. Hilaridade é porque é uma exceção aqui, né? Aí o povo faz hilariedade, aí fica errado. Obsessão, tudo S. Obcecado, tudo C. Aí, às vezes, a gente troca uma coisa com outra, né? Que eu tô pegando as que eu lembro que fazem mais sentido para a prova. Contrassenso, contra-cheque, é tudo junto, sempre foi, não mudou com a reforma. A gente é que escrevia separado, e aí acaba errando. Rixa. Às vezes umas palavras simples aparecem em prova e a gente erra. Ojeriza também já vi.
Então vai fazendo a sua lista, tá? Meteorologia, eu já tô até sem criatividade. Quer ver uma que eu já vi aparecer em prova que eu achei super legal? Ai, a palavra estava na minha cabeça aqui agora, gente. Agora daqui a pouco eu lembro. Peraí. E eu tava com o sentido dela na minha cabeça e eu esqueci o trem. Peraí que a gente lembra também. Nem com Reza Brava eu tô querendo. Ela é com CH, gente. Ela caiu numa prova recente. Pensa numa palavra aí de prova que caiu recentemente com CH, o menino Flávia, tá demais. Nossa senhora, gente, peraí que se eu não lembrar eu vou passar até mal. E eu gravo sempre que ela é o contrário de uma outra que é com X e eu não tô lembrando da palavra nem da com X nem da com CH, peraí. Vamos lá, né? Aí você tem, vamos pegar outras palavras, depois a gente lembra dessa. Não, uma coisa, você quer lembrar de uma coisa e o negócio não sai, me dá uma vontade de morrer. Isso aí, tá vendo? Aí você tem o xingar, que é com X. Então, é preciso rechaçar. É uma palavra tão boa, tá? Tão bonita para você colocar na sua prova. Aqui, ó, sobrancelha. Não é sobrancelha, não, tá, meu filho? É sobrancelha, sobre os cílios. Maisena, com S. Aí o menino vai lá e quer escrever maisena com Z, aí é a marca, é com letra maiúscula, vai te dar dor de cabeça, vai te dar problema. Shampoo, em bom português. X e letrinha o quê? U. Então tem que ficar pensando nessas palavras, porque elas podem aparecer na sua prova. E aí, automaticamente, a gente tem que conhecer essas palavras, ó. Sucinto, o que é uma coisa sucinta? Uma coisa breve, não tem SC. Então, aqui, ó, você vai fazer uma lista das palavras, muito caidoras de com força mesmo, a partir das questões que você resolver. Aqui eu te adiantei a vida, tá? Das questões resolvidas por você. E você só para quando você tiver o quê? 100 palavras. Porque aí você vai perceber padrões da sua banca, você vai ter uma noção daquilo que é mais cobrado, e isso vai te dar mais segurança na hora de fazer questões de ortografia. Na dúvida, olhou lá, conferiu o dicionário, ortografia é isso mesmo. E só não considere ortografia um conteúdo, gente, a ser deixado para, como é que eu posso? Escanteio, porque ele é um conteúdo muito. A ortografia é um conteúdo muito importante e aparece em reescrita de frase, em questões de norma culta, aquelas questões com frases enormes. Então, cuidado com esse conteúdo, porque ele pode custar o ponto da sua nomeação. Não vai custar, porque você está estudando, a gente fez uma aula bem aprofundada aqui, vai dar certo.